Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é sempre muito importante, muito bacana, né? A gente começar o nosso dia assim, dessa maneira, falando de Deus, refletindo sobre Deus. Não há como o dia não ser especial, né? Então todos os nossos dias são especiais em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Salmos, Salmo 124, versículo 1. Na verdade, é a primeira frase só do versículo 1 do Salmo 124, um salmo de Davi. E diz o seguinte: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Amém. Bom, meus queridos, eu achei muito bacana a gente falar sobre esse salmo, porque normalmente é ao contrário, né? A gente sempre fala sobre as bênçãos, sobre as consequências de quando Deus, né, está do nosso lado, ou seja, sempre, né? Deus está do nosso lado sempre. E aqui, né, o salmista aqui, Davi, ele propõe que a gente pense, né, diferente. E se Deus, né, não estivesse do nosso lado, né, como que seria a nossa vida? Como que seria o nosso dia? Né? Como seriam as nossas batalhas? Né? Então é bacana a gente refletir sobre isso para a gente dar mais importância ainda à presença de Deus na nossa vida. Se a gente lê, né, o Salmo 124 não é um salmo comprido, é um salmo curtinho, mas aí ele vai falar da consequência, né, de Deus não estar com a gente. Daí ele diz aqui que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos, né, os tivessem atacado, eles teriam sido engolidos vivos, teriam sido dilacerados pelo inimigo, e que as águas também os teriam afogado, né, as águas violentas os teriam afogado. Ou seja, né, sem Deus, né, nós não somos nada. Sem Deus não podemos nada. Então é bom, né, hoje sábado, a gente refletir sobre isso. E se Deus, né, não estivesse do nosso lado, se o Senhor não estivesse do nosso lado, como seria a nossa vida? Né? Como seriam as nossas dificuldades, nossos problemas, né, as adversidades? Como que a gente enfrentaria? Como que seria? Né? Seríamos vencedores? Né? Com certeza não. Né? Teríamos êxito? Né? Não, com certeza não. Né? Nossa vida seria uma batalha muito forte, uma batalha muito ruim, né, de se lutar, e com certeza nós não seríamos vencedores. Né? Então, sabe aquela coisa, né, que a gente, sempre não, mas normalmente a gente diz, né, mediante alguma situação, puxa, né, eu nunca dei valor, nossa, eu precisei perder para ver, né, para saber, sentir realmente o quanto era bom, o quanto eu era feliz, o quanto aquilo me fazia bem, né? Muitas vezes acontece isso, a gente só dá o valor quando a gente perde, né? E Deus, é claro, né? A gente não vai perder nunca, né? Então aqui é só uma imaginação, né? Mas é bom, né, a gente imaginar isso, como seria a nossa vida sem Deus, né? O que faríamos, né? Como seriam as nossas batalhas, como seria, sabe, acordar e saber que Deus não está conosco, né? Deve ser, né, uma sensação horrível, né? Com certeza, deve não, com certeza é uma sensação horrível, né? Que eu não quero sentir nunca, né? E tenho certeza que você também não. Mas é bom a gente refletir sobre isso, para que a gente dê valor sempre, que a gente dê valor ainda mais, né? Sabendo que Deus está conosco, que Deus nos guia, nos ampara, nos acolhe, nos abraça, né? É muito bom saber disso, é muito reconfortante, dá uma paz muito grande, né? Uma esperança muito grande, saber que Deus está sempre conosco, né? Então hoje, né, nesse sábado, como eu disse, vamos pensar, né, só por um pouquinho só, e se o Senhor não estivesse do nosso lado, né? Como que seria a nossa vida?
estaríamos aqui hoje? Provavelmente não. Teríamos conseguido tudo que a gente conseguiu? Não, provavelmente não, ou com certeza não, né? É mais certo dizer com certeza não. Se teríamos as bênçãos que nós temos hoje, teríamos conseguido as coisas que conseguimos, teríamos chegado aonde chegamos, né? Não, com certeza não. Né, queridos? Mas é bom a gente pensar, a gente refletir sobre isso, né? Sobre a falta, né? Então hoje a nossa reflexão é o contrário, né? Não é sobre a fartura, é sobre a falta, né? E a falta de Deus na nossa vida, né? Eu não quero nem não quero nem imaginar uma coisa dessa, mas é bom, né? Como eu disse no começo, para que a gente dê ainda mais valor à presença de Deus na nossa vida. Tá bom, queridos? Então hoje é isso. O salmo é curtinho e o vídeo também é curtinho, né? Porque não é uma coisa que a gente tenha que ficar pensando, né? É uma coisa para a gente pensar, refletir, dar o valor, né, que temos que dar e nunca, jamais permitir que isso aconteça na nossa vida. Deus sempre, né? Deus sempre conosco em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo sábado. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria e que a gente sempre faça as escolhas certas, que a gente sempre tome as decisões corretas e que a gente se aproxime cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Muito obrigado, queridos. Um ótimo sábado com a presença de Deus cada vez mais perceptível na nossa vida. Um sábado repleto de milagres, de bênçãos, em nome de Jesus, para todos nós, sem exceção. Tá bom, queridos? Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos, com Deus.